tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. Este capítulo pode ser resumido na frase "a vida no Espírito". A palavra Espírito é a que mais aparece. Neste capítulo, Paulo apresenta os dois princípios básicos que orientam a vida do cristão: o Espírito que comunica a vida e a filiação divina. Dedicaremos então hoje ao tema do Espírito que comunica a vida e amanhã falaremos da filiação divina. E por fim, os versículos restantes do capítulo são um hino a Deus que realiza seu projeto na história da humanidade. Vamos então refletir sobre este hino na sexta-feira. Façamos então a nossa oração inicial. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que irá iluminar nossa reflexão hoje está no capítulo 8, versículos de 1 a 13. Capítulo 8, versículos de 1 a 13 da carta de São Paulo aos Romanos. Quem irá proclamar para nós será a Heloísa Cortes, de Brasília. Vamos ouvir. Jesus Cristo,
De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne, semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Capítulo 8 deixa de lado o antes, com sua dramática pergunta: quem me libertará desse corpo de morte? Para mostrar o agora do cristão comprometido com o projeto de Deus. O Espírito Santo, que animou toda a vida de Jesus, se manifesta na vida das comunidades, ajudando-as a recordar tudo o que Jesus fez, a fim de que possam dar continuidade ao projeto de Deus. Vida no Espírito é, pois, viver do modo como Jesus viveu, doando-se plenamente. A lei do Espírito é a lei das opções que animaram Jesus e implantaram o projeto de Deus em nossa história. A isso se opõe a vida segundo os instintos egoístas, vida segundo a carne. Para Paulo, carne é a pessoa abandonada a si própria e ao seu egoísmo, fazendo de si mesmo um ídolo ou adoradora de ídolos. Quem vive segundo a carne põe-se como centro de tudo. O mundo inteiro gira ao redor da pessoa e dos seus interesses. Desse modo, as pessoas servem a si próprias, adoram a si próprias e buscam a própria autoafirmação. Daí nascem os instintos egoístas. Viver segundo a carne é pautar a vida por critérios contrários aos de Jesus, que foram os critérios da doação e entrega aos outros. Aí não reside o Espírito de Deus. A oposição entre a vida segundo o Espírito e a vida segundo os instintos egoístas aparece 4 vezes neste texto. Os que vivem segundo os instintos egoístas inclinam-se para os instintos egoístas, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para aquilo que é próprio do Espírito. Está no versículo 5. O desejo dos instintos egoístas levam à morte, enquanto os desejos do Espírito levam para a vida e a paz, no versículo 6. Os desejos dos instintos egoístas estão em revolta contra Deus. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês já não estão sob o domínio dos instintos egoístas, mas sob o Espírito, nos versículos 7 e 9. E por fim, nos versículos 12 e 13, nós somos devedores, mas não dos instintos egoístas, para vivermos de acordo com eles. Se vocês vivem segundo os instintos egoístas, vocês morrerão. Mas se com a ajuda do Espírito fazem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Ao sermos batizados, recebemos o Espírito que animou a vida de Jesus. Também nós somos movidos pelo Espírito, pois ele habita em nós.
Por isso, o cristão não se coloca como o centro do mundo. Pelo contrário, o centro de sua vida é a pessoa de Jesus e seu projeto, e a pessoa dos outros com suas necessidades. O Espírito é a força do Pai que gerou Jesus. Ele é, portanto, força de encarnação. Viver nele é encarnar-se na realidade da mesma forma que Jesus, pois quem não se encarna jamais será capaz de colaborar positivamente na transformação da sociedade. Os que vivem segundo o Espírito entendem que libertação é sair de si para os outros, da mesma forma que Jesus, voltado para o seio do Pai, saiu do Pai e veio morar no meio de nós. Paulo apresenta uma das grandes antíteses encontradas ao longo de seus escritos, a incompatibilidade entre a vida no Espírito e a vida segundo a carne. A vida segundo a carne é estar longe de Deus, pautando a própria conduta segundo instintos egoístas. É a força que contrasta com o projeto de Deus. A sociedade romana defendia certo fatalismo diante dos instintos egoístas, como se as pessoas fossem determinadas a isso sem alternativa de mudança. O ser humano seria, pois, devedor desse projeto de morte. Para Paulo, há uma força capaz de quebrar esse circuito fechado de egoísmo, pecado e morte. Essa força é o próprio projeto de Deus revelado em Jesus, morto e ressuscitado, que comunica seu Espírito. Aderir a Jesus na fé é assumir o batismo enquanto compromisso com o Espírito de Jesus. É a forma de passar da vida segundo a carne à vida segundo o Espírito. Em Jesus, Deus iniciou a humanidade envolta e arrastada pelo egoísmo. Com a ressurreição de Jesus, fomos feitos vitoriosos e ressuscitados com Ele, aptos a possuir a vida em plenitude. Contudo, passar da vida segundo a carne à vida no Espírito não é gesto mecânico, mas comporta grande dose de risco, desafio e morte às obras do corpo. É fruto de opção consciente, acompanhada pelo sério compromisso de viver segundo o Espírito que animou Jesus, que é o Espírito de vida. Portanto, fazer viver em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é reproduzir na nossa condição humana aquelas opções de vida que orientam Jesus até o fim, passando do egoísmo à doação plena. É recompor o ser humano que não é vítima de fatalismo cego, mas construtor da vida que reflita a própria vida que Deus deseja à humanidade. As relações sociais adquirem sua verdadeira feição, eliminando tudo que possa conduzir à injustiça e à morte. Nós somos devedores do fatalismo, afirmava a sociedade romana. Paulo responde que somos devedores, certamente não somos do fatalismo, mas sim do Espírito. Essa dívida para com o Espírito da vida deve reforçar nossa opção em favor da vida em todas as suas manifestações. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé, você que reza com a gente, paz e bem. Hoje nós celebramos, juntamente com todas as comunidades, o martírio de Paulo e Pedro, né? E essa narrativa tão bonita, falando do espírito da vida, o espírito que anima, que acompanha, que fortalece a nossa caminhada, é muito importante fazer referência a Paulo, que é esse grande animador, né? Tudo isso também movido por espírito de vida e o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, que é esse agitador, esse animador coerente, parceiro, sempre aliado das nossas comunidades. E nesse sentido, a festa de hoje faz a gente se comprometer cada vez mais com cuidado, um com os outros, uma com as outras, para que não perca a animação e que o Espírito da vida seja presente, né? Seja esse sopro que anima as nossas comunidades. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e o povo novo deu seus mãos
cruz encaminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva o amor, e viva o nosso amor. Chegamos ao final da nossa reflexão. Que o Senhor de fato nos conceda o seu Espírito, esse Espírito que traz vida, que nos faz de fato abandonar os caminhos da morte, o caminho da mentira, da injustiça. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver